O governo dos Estados Unidos anunciou um novo pacote militar à Ucrânia. A ajuda no valor de cerca de R$ 1,5 bilhão inclui mísseis antiaéreos e munições de artilharia. Segundo a Casa Branca, a quantia vai atender às demandas urgentes da Ucrânia na guerra contra a Rússia. Um outro pacote militar aguarda votação também na Câmara dos Deputados. Quem chega para analisar esse e outros assuntos internacionais é o Igor Lucena, que é economista e pesquisador de relações internacionais. Igor, boa tarde, seja muito bem-vindo. A gente lembra que o volume americano de ajuda à Ucrânia é um valor imenso e fundamental para essa resistência contra a Rússia, né? Exatamente, Kelly, boa tarde. Na verdade, a Ucrânia, está esperando até mais recursos do que foram anunciados. Para vocês terem uma ideia, a gente pode achar que R$ 1,5 bilhão é muita coisa, mas a gente está falando apenas de 300 milhões de dólares. E esses valores são conscientemente insuficientes para os gastos de guerra. A ideia é que os Estados Unidos possam repassar ainda este ano até 45 bilhões de dólares, né? Então, a quantia significativamente maior. E por que isso? Porque o grande problema hoje é a capacidade de entrega de armas. Para vocês terem uma ideia, a Rússia está com a capacidade de produção dos chamadas armored shells, ou as munições explosivas, de mais de 3 milhões por ano, enquanto a União Europeia e Estados Unidos só conseguem entregar cerca de 1,2 milhão, ou seja, uma quantidade muito inferior. Esses recursos são para a compra desses equipamentos e também para a compra em outras nações, como a Coreia do Sul e até mesmo no Japão. O grande questionamento é se esses recursos atrasarem demais, isso abre o flanco para que a Rússia tome mais territórios, prolongando o conflito e tornando mais difícil. O que se analisa agora, Kelly, é que a Rússia tem a vantagem pelos próximos meses. E a gente vai esperar até que mais recursos possam ser liberados pelo governo americano. Isso tem um entrave eleitoral no meio do caminho. E se as fábricas europeias que estão ampliando suas produções vão poder entregar até o final do ano. Mas esses valores ajudam, claro, a gente não pode dizer isso, mas são insuficientes. Pois é, são insuficientes e tem um desafio aí para o Biden. É um ano de eleição, uma eleição disputada. Tem notícias chegando, inclusive, sobre isso, Igor. O presidente Biden e o ex-presidente Trump conseguiram os delegados suficientes para garantir a candidatura dos dois nas eleições presidenciais americanas de novembro. Olha só. Biden e Trump vão repetir a disputa de 2020. Trump se disse otimista e que, se for eleito, vai perdoar os acusados de envolvimento na invasão ao Congresso dos Estados Unidos em janeiro de 2021. Quase 500 pessoas foram condenadas à prisão pelo ataque. No mesmo dia em que Biden consolidou a vitória nas primárias, o Congresso americano ouviu o depoimento do procurador especial, que questionou a capacidade do presidente por causa dos problemas de memória. No mês passado, o promotor Robert Hur apresentou um relatório em que descreve Biden como um homem idoso e de memória fraca. Ele afirmou que a avaliação foi necessária, precisa e justa. A Casa Branca e o próprio Biden ficaram indignados com o questionamento sobre a saúde mental do presidente. Mas, segundo as pesquisas, a sanidade e a capacidade do atual governante têm pesado para os eleitores americanos. Pois é, Igor. Biden e Trump, nenhuma novidade, né? Vão para essa disputa mais uma vez. O que pode mudar em relação às ajudas, né? Para a Ucrânia, principalmente, mas também tem em relação à guerra a Israel. Caso Trump chegue ao poder, se torne novamente, mais uma vez, né? Presidente americano. Exatamente, Kelly. Se Trump se tornar mais uma vez presidente dos Estados Unidos, alguns efeitos serão nítidos, né? O primeiro já está acontecendo, independente de ele vencer ou não as eleições, que é o aumento dos gastos militares dos outros parceiros da OTAN. O presidente Trump já disse abertamente que só honraria o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, que seria uma defesa comunitária daqueles países
que gastarem mais de 2% do seu PIB em defesa. Isso está fazendo com que todas as nações corram radicalmente para elevar seus gastos militares. Isso porque não querem ter que entrar em um conflito sem apoio dos Estados Unidos. O segundo ponto seria a tentativa do presidente Trump de negociar um acordo com Vladimir Putin e que esse acordo, para encerrar o conflito, envolva ceder terras, ceder parte do território da Ucrânia para a Rússia, o que seria visto pela comunidade internacional como um grande problema, já que isso deixaria um ar de vitória para Vladimir Putin e faria com que ele pudesse atacar outras nações e tomar mais territórios, algo que nós assistimos muito durante a Segunda Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra. Então, esses efeitos são muito negativos. Do ponto de vista do Oriente Médio, por outro lado, eu vejo um positivo. Acho que o presidente Trump teve uma iniciativa de iniciar os acordos de Abraão para normalizar as relações de Israel com o mundo árabe, e acho que ele pode sim, através da sua política agressiva, encerrar o conflito e normalizar aquela região. Isso quase aconteceu durante sua própria presidência. Então, existem fatores positivos e negativos dos dois. O ponto principal é que, apesar da economia americana estar boa, a inflação relativamente controlada, baixo desemprego, o crescimento do PIB, a bolsa disparando, os americanos não estão olhando apenas para a economia, e sim para a saúde mental e a visão política e ideológica dos dois presidentes. Igor, e existe também uma outra preocupação forte para os Estados Unidos, que é a China. Tanto é que, olha essa notícia, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que pode proibir o TikTok no país. Foram 352 votos a favor e 65 contra. A aprovação na Câmara, controlada pelo Partido Republicano, acontece no momento em que o ex-presidente Donald Trump sinaliza realmente uma oposição à proibição. O projeto pretende proibir o TikTok das lojas de aplicativos nos Estados Unidos, a menos que a plataforma fosse separada da controladora chinesa, a ByteDance, acusada de espionagem. Cerca de 170 milhões de norte-americanos usam a rede social. Agora o projeto deve seguir para o Senado, onde não está clara a posição dos senadores. O texto precisa ser aprovado nas duas casas antes de ser enviado ao presidente para ser sancionado. Mas está aí mais uma polêmica e, inclusive, apontando esse perigo, essa suspeita de espionagem por parte da China, Igor. Exatamente, Kelly. Existe, sim, essa suspeita de espionagem por parte da China, uma visão muito forte. Por outro lado, apesar de todos os executivos do TikTok tentarem dar depoimentos dos sistemas digitais independentes, nós sabemos que as empresas chinesas são, sim, todas subordinadas ao Partido Comunista Chinês, mesmo que eles neguem isso. Então, não é assim, tão radical que os americanos façam essa proibição, até porque na própria China outras redes sociais de origem americana são proibidas porque não entregam informações para o partido. Então, olha a incongruência: se eles não cedem informações ao partido, eles são proibidos na China. E agora a China reclama que o TikTok vai ser proibido nos Estados Unidos pelos mesmos motivos. E o grande ponto é que o próprio TikTok, como existe hoje nos Estados Unidos e no Brasil, não existe na China. Ele tem uma visão completamente diferente. Então, eu acho que é radical a posição, acho que é uma interferência de mercado, mas nós não estamos mais em uma visão de livre mercado. A gente está em uma visão onde o jogo geopolítico é colocado por todos os países de uma maneira muito radical. E sim, o TikTok é um instrumento geopolítico da China. Igor, vamos falar de uma outra polêmica. A Venezuela fechou o espaço aéreo para voos da Argentina, a quem acusa de roubar Boeing, e Buenos Aires promete retaliação. Caracas adotou medida depois do governo argentino entregar aos Estados Unidos uma aeronave de uma companhia cargueira venezuelana que Washington sancionou por supostas relações com o braço de elite das Forças Armadas do Irã. A relação entre Venezuela e a Argentina vem piorando, né, Igor?
Kelly, a situação na Argentina vem se moldando de uma maneira muito diferente do que a gente viu no passado. Isso porque eles estão sim se afastando de todas as nações que têm uma visão mais autoritária, com exceção da China, por questões comerciais. E o governo de Javier Milei precisa, sim, da ajuda dos Estados Unidos para renegociar seus débitos com o FMI e outras instituições internacionais. Então, ao adotar as sanções americanas, entregar o Boeing, que sim tinha uma ligação muito forte com a guarda revolucionária iraniana, ele sim agrada os Estados Unidos e faz com que os americanos possam ter caminhos de abertura para a renegociação de dívidas e apoio financeiro, que é exatamente o que a Argentina precisa. Lembrando que a Argentina é um dos grandes destinos de refugiados venezuelanos e a credibilidade do presidente Maduro é cada dia pior na comunidade internacional. Até mesmo a própria o Acordo de Barbados, que teria eleições livres esse ano, foi basicamente jogado fora e a gente vai ver uma continuidade da sua própria ditadura. Então, acho que o presidente argentino, Milei, não sai perdendo com isso. Eu acho que ele fez um jogo estratégico, apoiado pelos americanos, e que isso, de fato, o favorece dentro desse contexto de alinhamento para a ajuda financeira que ele precisa. Bom, seguimos acompanhando mais essa polêmica, mas agora mais próxima da gente, essa polêmica aí. Igor, muito obrigada pela análise, uma boa tarde para você e até a próxima. Muito obrigado, Kelly, e uma boa tarde a todos.